toda a irmandade da Igreja Apostólica desta congregação aqui de Chapecó e aqueles que estão a partir de agora a nos acompanhar a nossa santa reunião através deste canal. Eu apresento a todos as minhas cordiais saudações, lhes desejando, irmãos, a bênção do Pai, do Digníssimo Espírito Santo, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e do Santo Profeta Irmamaldo. Estejam sempre com todos os nossos queridos irmãos, os ajudando para que sejam felizes e tenham muita paz, muita saúde e muitos anos de vida, se assim o nosso Pai permitir para cada indivíduo aqui presente nesta santa reunião. Desejo a todos os nossos estimados irmãos aqui presentes boas-vindas. Agradeço também a companhia dos nossos queridos amigos internautas e pedimos que nos acompanhe até o final desta santa reunião. Hoje estamos aqui, irmãos, mais uma vez para prestarmos a nossa adoração ao nosso Deus, a Jesus, a nossa Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmamaldo. E todos os santos de Deus que aqui já estão presentes, preparando todo o ambiente de nossa santa reunião, para que nós possamos, irmãos, nos alimentar da verdadeira palavra que esses santos do nosso Pai, Santa Vó Rosa e Santo Irmamaldo, prepararam para cada um de nós. Convido os meus irmãos, aqueles que puderem, para ficar em pé e em sentido, irmãos, de uma verdadeira comunhão com o reino de Deus. Assim iremos orar para oficializar a nossa santa reunião nesta oportunidade. Oremos. Querido Pai, nosso Deus, mais uma vez, Senhor, temos a feliz oportunidade de bendizer o Teu nome, mas também de bendizer o nome de Jesus, de glorificar esse Mestre tão querido com toda a força do nosso coração. Mas também temos a maravilhosa oportunidade de exaltarmos uma santa tão bendita, tão gloriosa, que é a Senhora Virgem Maria, que tem intercedido, Virgem Maria, pelos filhos de Deus. Imaginamos quantas e quantas, milhões e milhões de pessoas que a Senhora, sim, tem ajudado, abençoado, realizado, Virgem Maria, grandes milagres na vida do Teu povo. Por isto que cremos que a Senhora é uma santa viva, uma santa poderosa, uma santa atuante. E pedimos, pois, a Tua presença aqui entre nós, para nos fortalecer e abrir os nossos olhos no sentido espiritual para entendermos a verdadeira palavra. Exaltamos também todos os servos, apóstolos, profetas, e nesta ocasião temos também a oportunidade, e jamais devemos esquecer disso, de glorificar a Senhora Santíssima Vó Rosa, Espírito Consolador, que Jesus preparou com tanto carinho, com tanto amor, para dar discernimento à Tua igreja e ao Teu povo. Santa Vó Rosa, cremos verdadeiramente na Senhora como a grande santa de Deus,
E pedimos, Santa Avó Rosa, que receba no teu trono de graça, Santa Avó Rosa, os louvores e a verdadeira adoração deste povo que tanto te ama e que tanto glorifica a Senhora. Também louvamos ao Senhor, querido e santo Irmamaldo, verdadeiro profeta, amigo que esteve entre nós no seu corpo físico, e nós tivemos a feliz oportunidade de quantas e quantas vezes olhar um servo de Deus, a nos aconselhar e a nos apontar o verdadeiro caminho que é Cristo Jesus. Santo Irmamaldo, lembramos de ti e fechamos os nossos olhos e tentamos visualizar o Senhor, Irmamaldo, e te pedimos, profeta de Deus, esteja aqui conosco, nesta reunião aqui, nesta congregação de Chapecó, não somente aqui, irmão Aldo, mas em todas as congregações que estará a iniciar a nossa reunião. Abençoe tudo do nosso povo, toda a nossa gente, e nos dando, irmão Aldo, entendimento para que nós possamos entender palavras tão sábias, edificantes, confortadoras, que o Senhor sempre tem nos ensinado. Fale conosco, irmão Aldo, mais uma vez, nesta oportunidade, e como teu servo, eu entrego sobre os cuidados do Senhor, como profeta de Deus, as orações e os pedidos que esses filhos e filhas te fazem nesta hora, bem como também ouçam os pedidos dos nossos amigos internautas e ouvintes do programa A Hora Milagrosa. Ajude todos nós, e certo dessas verdades nós teremos uma reunião abençoada e iluminada pelo grande poder de Deus que já está presente entre nós. Amém. Cantemos Igreja Forte, número 1 do nosso inário. Amém. Os irmãos que têm os seus devidos lugares poderão estar se acomodando dos seus devidos assentos. E mais uma vez, irmãos, desejo a todos boas-vindas à nossa santa reunião. E eu lhes digo que o reino do céu, eles estão felizes, satisfeitos com o comparecimento de cada um dos nossos estimados irmãos. E na sequência de nossa santa reunião, nós estaremos entoando alguns hinos do nosso inário, e o primeiro hino que vamos entoar traz como título Povo do Senhor, de número 36. No amor
cantemos também a maior alegria, de número 45. Finalizando esta parte, cantemos Cumpra o Teu Voto, de número 48. Apostólicos, fiéis e sinceros, confiantes, vamos avante, nada temos que temer, pois Jesus, a Virgem Maria, a Santa Formosa, os santos apóstolos, nos tem dado poder para vencer. Ó povo apostólico, cumpra o voto de consagração, que ao Pai, ao Santo Espírito, fizeste ao receber o batismo, prometendo morrer para o mundo, e viver como novo cristão. Neste momento, meu pensamento atravessa o universo e pela fé chego ao trono do meu Pai bendito, meu Criador. Venho suplicar ao Senhor um pouco mais da tua santa unção, buscar forças para o meu coração.
nesta igreja estou, aqui encontrei meu Salvador, que tirou-me da corrupção, do pecado e do mundo sofredor. Contente eu estou com Jesus, o meu Salvador, fazendo sua vontade, para um dia viver na eternidade. Por isso eu tenho que ser uma luz no mundo a brilhar, vivendo em santidade. Com a voz rosa eu vou sempre andar. Contente eu estou com Jesus, o meu Salvador, fazendo sua vontade, para um dia viver na eternidade. Seguindo seus conselhos, para nos céus ir morar, e com a voz rosa reinar, e bem juntinho de Deus quero estar. Seguindo seus conselhos, para nos céus ir morar, e com a voz rosa reinar, e bem juntinho de Deus quero estar. Neste momento, irmãos, passaremos para a parte da nossa meditação. E é com muita alegria, com muita satisfação e com muito prazer, eu trago aos irmãos uma mensagem muito poderosa que, numa certa ocasião, o profeta de Deus, o santo irmão Aldo, mandou publicar. Mensagem do irmão Aldo em boletim de setembro de 2011. Trabalhai com amor, boa vontade, respeito fraternal. Amados irmãos e irmãs da Igreja Apostólica, é com muita alegria que eu, irmão Aldo, vos recomendo e recordo que imenso é o poder divino que repousa sobre a nossa igreja e sobre o nosso povo fiel.
Vivemos sustentados pelo infinito amor de Deus, o Pai, pela sua força do seu Espírito Santo. Contamos também com a proteção, o amparo do nosso Senhor Jesus Cristo, da Santa Avó Rosa, da Mãe Virgem Maria, e com a minha intercessão como profeta do Senhor, e ainda com o auxílio dos santos, dos anjos de Deus, que ampara e guarda todos aqueles que permanecem fiéis. A missão que recebemos do Pai é clara: crescer espiritualmente, desenvolver a obra e trazer muitas almas para o reino de Deus, ampliando sua presença, seu domínio de amor aqui na terra como um todo. Para que esta missão possa se cumprir, é indispensável que haja união, amor, companheirismo, boa vontade entre todos os apostólicos. A palavra de Deus nos ensina: se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Assim também é com a igreja. Sem união não há força. Sem amor não há vitória. E por isso lhes afirmo: a união é a base de nossa vitória. Cada pastor, obreiro, regente, músico, corista, membro da Igreja Apostólica, possui um ministério essencial. O apóstolo São Paulo nos lembra que o corpo de Cristo é formado por muitos membros. Cada um tem a sua função. Se todos os membros do ministério apostólico trabalharem com dedicação, humildade, haverá progresso e bênçãos abundantes. Por isso, lhes peço: trabalhai com amor, união, boa vontade e respeito fraternal. Eu, irmão Aldo, dependo do amor, da boa vontade dos pastores para fazer o seu esforço em me ajudar a cumprir suas escalas com dedicação e zelo pelo povo de Deus. Também necessito da dedicação dos obreiros, dos regentes, dos músicos, dos coristas, que devem servir a igreja com alegria, sem criar obstáculos ao trabalho do seu irmão, mantendo sempre a amizade fraterna entre si. Do mesmo modo, precisamos da união entre todos os membros de cada família. Se as famílias fossem unidas, e precisa ser unida, assim haverá grande progresso dentro da obra da igreja. Assim o amor crescerá nos corações, despertando o desejo de ajudar uns aos outros em favor do bom desenvolvimento do trabalho que realizamos para Deus, o Pai, e para os seus santos. É necessário que haja companheirismo, respeito entre todos. O Senhor Jesus nos ensinou a regra de ouro: tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Portanto, não façamos ao nosso irmão aquilo
que não gostaria de receber. Deve evitar as contendas, as discussões, pois geram sentimentos contrários do amor fraternal. Divide os corações, enfraquece a obra. E o apóstolo São Paulo adverte: nada façais com contenda ou buscando a sua própria glória, mas com humildade, cada um considere uns aos outros superior a si mesmo. O nosso propósito é unir e somar, e nunca separar e dividir. Jesus ensinou aos seus discípulos: nisto todos conhecerão que vós sereis meus discípulos, se tiverdes amor de uns para com os outros. Portanto, o convite que eu, irmão Aldo, vos faço é este: trabalhai com amor, boa vontade, respeito, companheirismo, servindo uns aos outros com humildade e amizade sincera. Pastores, obreiros, regentes, músicos, coristas, o vosso ministério é precioso. Cumpra-o com amor, zelo e responsabilidade, lembrando que esse serviço ao povo é o serviço ao próprio Deus. Pastores, sirvam no seu ministério com lealdade aos princípios da fé e da justiça. Buscai sempre salvar para o reino dos céus, lembrando que o bom pastor dará a vida pelas ovelhas. Sejam exemplos de dedicação, humildade, paciência, fidelidade, guiando o rebanho com amor e com verdade. Aqueles que acolherem estas minhas orientações, praticarem a união, o respeito, servindo com amor, serão bem-sucedidos em suas realizações, como está escrito, disse o profeta. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Como primaz da nossa igreja, desejo de todo o coração que permaneçam unidos em um só Espírito, movidos pelo sincero desejo de um ajudar o outro. Somente assim a nossa igreja será forte, vitoriosa, fiel, e a missão que recebeu do Pai Celestial. Os que compreenderem esta palavra e acatarem esses ensinos, procederem conforme eu lhes peço, certamente serão bem-sucedidos em suas realizações, bem-aventurado em sua vida, em seu ministério, pois está escrito: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e guardam no seu coração. Prezados irmãos, irmãs, jovens, queridos amigos internautas, nós tivemos nesta oportunidade a feliz oportunidade de ouvir, irmãos, a palavra de um grande profeta de Deus, que foi publicada ao povo seu em setembro de 2011. E aqui, nesta palavra, nós observamos como um grande destaque o profeta de Deus nos afirma que grande é o poder de Deus sobre nós. E disse o profeta
que Deus, Jesus, Virgem Maria, Santa Vó Rosa, os santos profetas e apóstolos estão do lado do povo de Deus. E não há como temer. Não devemos termos medo de enfrentar os dias vindouros. Muitas vezes notícias que é lançada nas mídias. Então os verdadeiros filhos de Deus, eles não têm medo das coisas que acontecem no derredor ou inclusive no mundo, porque a sua fé está firmada em Deus e nesse grande poder que segura esta igreja com as mãos poderosas do nosso Pai. Mas também em outro trecho, o profeta declarou que a missão da igreja. Os irmãos lembram o que o profeta disse? Eu fiz a leitura, os irmãos creio que prestaram muita atenção. O profeta, irmão Aldo, nos disse, irmãos, que a nossa missão é ampliar, fortalecer o reino de Deus aqui na terra. Esse reino precisa crescer, esse reino precisa expandir. Esse reino precisa ganhar força da parte de todos aqueles que aderiram a participar desse reino. E a nossa missão é crescer, é ganhar almas para Deus, para Jesus, para os nossos santos. Porque nos céus, irmãos, Deus preparou um dos melhores lugares que pôde existir. Eu não me canso de dizer estas coisas. Quando é nos dada a oportunidade de fazer uma certa viagem, para nós contemplarmos, inclusive, a própria natureza criada pelo nosso Deus, nós ficamos, irmãos, encantados. Não é verdade? Quantas vezes que eu tive a oportunidade de andar quilômetros e quilômetros dentro de um ônibus, olhando assim a paisagem que Deus fez. A gente fica admirado de ver tantas coisas lindas, os pássaros, um mais lindo do que o outro, as águas, os mares, o sol, as estrelas, ficamos admirados. Mas, irmãos, Deus preparou um dos melhores lugares, que é o céu. Entenderam? Mas, irmãos, para nós herdarmos o céu, nós precisamos viver aquilo que o céu nos orienta. E o céu nos orienta por meio dos seus santos, assim como Jesus orientou o povo seu. Santa Vó Rosa, quando esteve entre o povo, deu as suas devidas orientações. O santo irmão Aldo também, da mesma forma, na nossa época, deu tantas orientações, irmãos. E a missão de nossa igreja é crescer, é ganhar almas para Deus. E não se ganha alma tendo um povo dividido. Na própria igreja do Senhor. Não se ganha alma desse jeito. Uns contra os outros. Comentários, fofocas, que destrói, irmãos, a unidade do povo de Deus.
E isto muitas vezes, alguns irmãos têm deixado estas coisas acontecer. Não se subsiste, não para em pé. Um povo que é dividido. Porque, irmãos, uma vez que nos convertemos a esta igreja, somos chamados a trabalharmos somente para Deus. Entenderam? E trabalharmos para Deus é desta forma que trabalha, em equipe, em união, respeitando o meu irmão, a posição que ele exerce no ministério desta igreja. É assim que se respeitam uns aos outros. Os coristas precisam respeitar o regente. Enfim, ninguém, irmãos, é melhor do que o outro. Talvez pessoas podem até mesmo ter certas habilidades pelo dom que Deus dá. Mas isto não nos dá o direito de dizer que nós somos melhores, superiores. Não nos dá o direito de rebaixarmos o nosso irmão. Não, irmãos. Uma igreja dividida não subsiste. Desde os tempos mais remotos, Deus tem procurado unir o povo seu. Os patriarcas vieram para isso, os profetas. O próprio Jesus em pessoa precisou vir dos céus, irmãos, para nos ensinar a regra de ouro. Como se não bastasse, veio o Consolador, também nos deu lindas lições. Inclusive o profeta Santo Irmão Aldo esteve aqui, e eu lhes digo que o irmão Aldo conhece a todos. Ele me conhece, o íntimo do meu coração. Conhece o irmão, uma irmã, o jovem, a criança, o senhor que está acompanhando esta reunião. O céu nos conhece, irmãos. Entenderam? O nosso coração, o interior do nosso coração. E eles nos convidam ao chamado de união, de unidade. Como disse na própria palavra do Santo Irmão Aldo, ele disse: se haver esta união, esta boa vontade de servirmos a igreja, não medir sacrifício, irmãos, para servir a nossa igreja, levar a palavra adiante, cumprir com galardia com o nosso ministério, que seja um pastor, que seja uma diaconisa, um membro, um corista, um regente, que não mede sacrifício para cooperar com o trabalho da igreja, como, por exemplo, um trabalho que requer união e boa vontade da nossa igreja. Um exemplo que eu lhes dou: a limpeza do nosso templo, como aqui é feito nesta congregação. Quanto mais pessoas envolvidas, interessadas, nós conseguimos limpar a nossa igreja com rapidez. O ambiente fica agradável, não tem coisa melhor de nós, ao adentrarmos da nossa igreja, olharmos e ver tudo limpinho, entenderam? É um exemplo de união, de boa vontade, que deve partir de todos os filhos de Deus. Mas talvez alguém pode pensar: mas eu, como membro da igreja, se eu quiser participar, posso participar? Claro que deve participar. A igreja é nossa. Esta igreja é nossa, irmãos. Então toda a ajuda é bem-vinda. E mais em seguida diz o Santo Irmão Aldo nas suas palavras, que quando o povo está unido entre si, é muito mais fácil, irmãos, do reino dos céus se manifestar com muita mais intensidade. Milagres são realizados. Não estou dizendo que na nossa igreja não realiza milagres. Claro, irmãos, nós contemplamos isto na vida de muitas pessoas ao nosso derredor.
Ficamos até mesmo admirados de um irmão, de uma irmã receber um milagre, receber uma bênção. Ouvimos também na hora milagrosa quantos testemunhos que glorificam o reino dos céus e que nos mostra que grande é o poder de Deus entre nós. Mas, irmãos, Deus pode fazer muito mais por nós. Está escrito na palavra que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou àqueles que o amam. Então, irmãos, se a gente, todos nós, todo o ministério que serve esta igreja, realmente entender aquilo que há muitos e há muitos anos os santos de Deus vêm nos ensinando, inclusive o profeta irmão Aldo, nos seus momentos finais do seu ministério aqui terreno, quantas recomendações ele nos direcionou nesta parte. Se nós procurarmos a viver isso, diz a palavra que nós seremos bem-aventurados no nosso ministério. O nosso ministério terá êxito. A nossa palavra poderá ter um alcance muito maior. E as pessoas que nos conhecem vai ter uma boa impressão do povo de Deus aqui na terra. Porque nós, irmãos, no sentido figurado, somos como um cartão postal da igreja de Deus aqui na terra. Cada um dos irmãos representa o corpo de Cristo. E nós precisamos estarmos ligados uns aos outros. Entenderam, meus irmãos? É isso que os nossos santos têm nos orientado. Eu digo aos irmãos com toda a convicção da forma que estou lhes falando. Se nós fazermos o exercício para olhar para dentro de nós mesmos, nós vamos entender que muitas coisas nós precisamos mudar para sermos pessoas melhores. E uma das coisas, irmãos, que é essencial é ouvir. Ouvir o nosso irmão. Ouvir alguém que está numa certa posição mais alta do que a gente. Ouvir, ter humildade de ouvir. E não achar que nós somos sabedores de tudo, que nós não devemos curvar diante de alguma coisa que a gente fez, que a gente pensa que é o certo, mas muitas vezes não é. E quando há esta humildade de olharmos para nós mesmos, quando alguém vem nos falar, nos pontuar alguns pontos falhos da gente, quando a gente ouve, olha, fulano de tal, irmão tal, esta atitude que você teve não condiz com a pessoa que você é. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa do céu. Não condiz com esta atitude. Você fez coisas que Deus não aprova. Então a pessoa é humilde, puxa vida, realmente, ela, dentro de si mesmo, ela pede perdão para Deus, para os céus, e é um passo importante, irmãos, para a verdadeira mudança. E esta igreja, irmãos, ela já é vitoriosa. Quando eu falo questão da igreja, não estou me referindo destas paredes que sustenta esta igreja aqui, no sentido material. Mas esta igreja é vitoriosa. Estou falando no sentido espiritual, porque o irmão Aldo já nos revelou que eu sou a igreja. O Senhor é a igreja. Você jovem é a igreja. E esta igreja é vitoriosa. Toda a pessoa, irmãos, que colocar em prática os ensinamentos que aqui
é nos ensinado e cumprir fielmente, esta pessoa é vitoriosa. Mas esta vitória, irmãos, se eu quero alcançar esta vitória, eu preciso fazer a minha parte. E aqui eu quero fazer algumas perguntas aos irmãos, não como uma forma de apontamento a ninguém. Como é que está a sua vida, meu irmão? Como é que está a sua vida, minha irmã? Lá na sua casa, que é o lugar onde vivemos um grande tempo, será que nós estamos sendo verdadeiramente unidos uns aos outros lá na minha casa? Será que eu estou sendo unido à minha esposa? Ou muitas vezes, talvez a esposa sugere alguma coisa para aquele esposo, para ele fazer assim, para que seja melhor. Será que eu tenho acatado essas orientações? Ou eu tenho realmente descartado esta orientação da esposa, dizendo, não, sou eu mesmo, eu sei do que eu estou fazendo, enfim. Estamos agindo assim? Os filhos estão sendo unidos com seus irmãos de casa, nos afazeres, inclusive da própria casa, de fazer as tarefas domésticas da própria casa? Eu tenho cooperado com o meu irmão? Ou eu caço confusão, brigo por alguma coisa, discuto por alguma coisa? Porque, irmãos, a união começa em casa. E se na nossa casa sabemos respeitar, sabemos ouvir tanto a esposa, ou o irmão, ou a esposa ouvir o esposo, nós vamos aprender a ouvir também o nosso semelhante aqui dentro da igreja. Se estamos sendo unidos lá na nossa casa, esta união vai refletir aqui dentro da igreja. Nós vamos ter mais paciência, mais amor. Entenderam, meus irmãos? Então que cada um, de todos nós, porque esta palavra que eu acabei de ler, que é do irmão Aldo, serve para mim também. Como pastor desta igreja, serve para mim. Eu preciso pensar, refletir nas minhas atitudes, entenderam, irmão? Se alguma coisa está indo na contramão, o melhor é consertar o mais rápido possível. É pedir perdão a Deus, os nossos santos, e mudar os nossos procederes, porque chegará o dia em que os nossos olhos fecharem, irmãos. Não tem como mais fazer nada. Eu sei que os irmãos querem o céu. Eu quero o céu. Todos nós queremos os céus. Mas para ir para os céus, precisamos fazer por onde? Guarde essas palavras do santo irmão Aldo. Sejam humildes em aceitar estas palavras. Eu lhes digo que serão bem-aventurados, terão vida longa, vinda da parte de Deus, se assim Deus quiser acrescentar os nossos anos aqui na terra, e seremos pessoas felizes, e seremos espelhos para o mundo, e seremos como estrelas que brilham no céu, indicando o bom caminho a Cristo Jesus.
que aqui está a me ensinar. Eu sei que um dia desta terra eu vou partir, para os céus eu vou subir, com a Santa Rosa vou morar, comigo vou levar tudo que eu aprendi nesta igreja que aqui está a me ensinar.
graça dos céus, chegamos aos momentos finais de nossa santa reunião. E aqui quero agradecer todo o ministério que tem servido a nossa igreja com muita lealdade e com muito amor. Rogo a Deus e os nossos santos que esteja a iluminar cada vida preciosa. O Senhor, a senhora, você jovem, regentes, coristas, obreiros, pastores, são servos de Deus. Estamos servindo o próprio Deus e levando esta mensagem adiante, até quando Ele assim quiser, que nós possamos cumprir com galardia, com amor, com o nosso ministério. Muito obrigado a todos, e os irmãos estão convidados para comparecer na reunião de amanhã. Estaremos meditando nas palavras do santo irmão Aldo a respeito deste lugar tão santo, irmãos, que merece a atenção, e toda atenção precisa ser voltada às coisas de Deus. Precisamos deixar de lado as distrações e focar no essencial, que é a graça de Deus, e valorizar, irmãos, todo momento que estamos diante de Deus e dos seus santos poderosos. Amanhã, pela graça de Deus, estaremos meditando sobre isso. Muito obrigado aos nossos queridos irmãos que têm cooperado para levar a mensagem adiante. A equipe de filmagem e de som, muito obrigado. Agradeço também aqueles que estão nos acompanhando através deste canal aqui de Chapecó. Ficamos felizes, maravilhados de estar conectados conosco. Convido todos os meus irmãos para poder ficar em pé. E em sentido, irmãos, de oração, nós iremos abrir o nosso coração a Deus e os seus santos poderosos, e ao próprio santo irmão Aldo, que pelos olhos da fé cremos que Ele está entre nós, assim como muitos santos que vieram da glória de Deus para poder estar auxiliando o andamento desta santa reunião. Nós não sabemos a presença de quais santos que estão aqui conosco nesta reunião, mas, irmãos, cremos naquilo que o irmão Aldo nos orientou, que imenso é o poder de Deus à nossa disposição. Então basta a gente pedir, ter humildade de falar com Deus, com os santos que Ele nos enviou para ouvir a nossa oração, que precisa partir do coração ao reino dos céus. Oremos. Querido Pai, nosso Deus, nós chegamos aos momentos finais de nossa santa reunião, onde aqui tivemos oportunidade, Pai, de exaltar o Teu nome, o nome dos Teus santos, através dos hinos do inário. Tivemos também, Pai, a oportunidade de ouvir Tuas mensagens tão santas, tão verdadeiras, que foram expressadas através dos próprios hinos da nossa igreja. E quando nós estamos envolvidos, quando nós estamos ouvindo um hino com a alma, com o coração, parecemos que estamos no céu. Mas é claro, nós sabemos que o céu é muito mais melhor, muito mais gostoso é o Teu reino, Senhor, de uma verdadeira paz, de uma verdadeira alegria, mas nós já sentimos na vida do corpo, quando ouvimos os hinos que são apresentados de nossa igreja. Tivemos a oportunidade também, Senhor, de ouvir a Sua palavra, para sermos mais dedicados ao trabalho desta igreja, para que
possamos levar a nossa mensagem adiante. Os nossos irmãos entenderam, deram a sua parcela de contribuição para assim cooperar e ajudar no requisito financeiro para sustentar a tua obra, até quando o Senhor assim quiser, que esta obra continue salvando vidas, realizando milagres e problemas dos filhos do Senhor. Mas também tivemos uma oportunidade muito especial de ouvir o teu profeta a falar conosco. Pelos olhos da fé, irmão Aldo, imaginamos o Senhor presente, usando a sua própria palavra para nos orientar, irmão Aldo. Como o Senhor falou no boletim, nos falando que grande é o poder de Deus, e realmente é uma grande verdade. Grande é o poder do céu. Os santos estão do lado daqueles que o temem. Mas uma coisa essencial, que não deve faltar na vida dos filhos de Deus, e nós observamos na tua palavra, irmão Aldo, que é a unidade, a união. Quanto o Senhor nos falou sobre isso. Irmãos que são sabedores, que já convivem conosco 30 anos, 40 anos, 50 anos, irmão Aldo, ouvindo os mesmos ensinamentos de Deus. E novamente o Senhor volta a falar exatamente o porquê que o Senhor nos falou, irmão Aldo, nesta palavra do boletim. Porque alguns ainda estão andando na contramão. Muitas vezes porque deixaram as coisas deste mundo dominar a sua pessoa. E alguns perderam o foco, que é o reino dos céus. Estão dando mais ouvido às coisas do mundo, e isso tem influenciado alguns. Quanto o Senhor nos ensinou a respeito do amor. Mas, irmão Aldo, somos agradecidos depois que o Senhor nos ensinou. Sentimos mais fortes, mais animados para continuar, para poder entender o nosso irmão que senta do nosso lado, para entender o ministério daqueles que servem o Senhor. Nós não podemos lutar uns contra os outros, porque um reino desse jeito não subsiste. Foi a palavra clara e um alerta de Jesus. E nós sabemos que para ir para os céus, nós precisamos aprender a união. É dentro da igreja, é dentro do convívio familiar. É por isso que nós vamos desenvolver. Vamos ser mais humildes para ouvir nossa esposa. Talvez as esposas estão pensando para ouvir também o seu esposo. Talvez os filhos estejam pensando também para ouvir os pais, para ouvir os irmãos e pontuar os momentos necessários. Ajudem todos, perdoando alguma falha de cada um, que estão arrependidos e pedem direção do céu. Ajudem todos de uma forma geral, todo o ministério que serve esta igreja, tanto nesta congregação de Chapecó, como muitas congregações espalhadas pelo Brasil afora. E também estendo as minhas mãos sobre esse altar de graça, onde os meus irmãos em Cristo Jesus colocaram seus pedidos, porque tem no coração a esperança, a confiança de serem atendidos, de serem realmente resolvidos todos os problemas que afligem a sua pessoa. Prezados irmãos, recebamos todos nós nesta hora e vamos sentirmos muito bem a graça de Deus. Que a graça de Deus os acompanhe, irmãos, com a preciosa bênção de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nos fazendo nos unir cada vez mais para que possamos alcançar da forma individual a nossa vitória, porque nós somos a igreja, representantes de Deus nesta terra. Sejam muito felizes e tenham muita paz, muita saúde e, sobretudo, sabedoria, discernimento para tomar as melhores decisões nos momentos certeiros de nossas vidas. Amém. Paz do Senhor para todos e até amanhã com a permissão de Deus.